Bom, ao meu lado, o neurocirurgião, o Dr. Ricardo Caramante, e nós vamos falar um pouquinho sobre o tumor da hipófise. Doutor, fala um pouquinho pra gente começar esse bate-papo. O que é a hipófise? A hipófise, Bárbara, é uma glândula que fica na base do crânio e ela é responsável pela produção hormonal. São vários hormônios que ela produz. Entre eles, o hormônio da lactação, ou seja, aquele que faz a paciente sair leite, os hormônios sexuais, coordena a tireoide, hormônio do crescimento, que faz crescer a orelha, nariz e tudo mais, e o hormônio que chama cortisol, que ele ajuda no ritmo circadiano e também ajuda na produção de corticoide no nosso corpo. E quais são os tipos de tumor da hipófise, doutor? Nós temos dois tipos em geral, né? Nós temos os adenomas produtores de hormônio e não produtores. Os produtores vão dar aqueles sintomas mais relacionados ao hormônio que ele produz. Sim. Tá? O mais comum é o prolactinoma. E o prolactinoma é o que produz leite. Tá? Sim. E os não produtores, que vão dar sintomas por compressão das estruturas adjacentes. O que a gente tem ali do lado? A gente tem principalmente o nervo óptico. Então, naqueles que comprimem as estruturas adjacentes, o principal sintoma é a perda visual. Perda visual dos campos laterais da visão. Muitas vezes o paciente não percebe que ele está perdendo a visão, mas ele está. E é por isso que é importante, quando você tem qualquer tipo de perda visual, procurar o oftalmologista, e muitas vezes o oftalmologista me encaminha esse paciente, tá? E qual que é o exame necessário para o paciente fazer para detectar isso, doutor? O principal exame é a ressonância, tá? Em geral, o pessoal faz a ressonância de encéfalo normal e depois eu peço uma mais específica da região da hipófise, que chama ressonância de cela. Essa é a que vai me dar todas as características do tumor. Certo. E ela também serve para o planejamento do tratamento depois. E quais são os sintomas que o paciente sente que ele sabe que ele tem que procurar um neurocirurgião? Então, a perda visual é importante, acaba indo no oftalmologista, depois o oftalmologista encaminha, e alterações hormonais. Por exemplo, a saída de leite do peito, que se remete à prolactina, alterações de tireoide que não melhoram, de hormônios de tireoide, crescimento de nariz e orelhas, partes moles do corpo que podem remeter ao GH e outros hormônios, os hormônios sexuais, por exemplo, também. Em geral, também vai procurar um endócrino, o endócrino vai estar detectando e encaminhando para a gente. Então, primeiro eles vão em outros especialistas quando tem alguma anormalidade, para depois ser encaminhado para o neurocirurgião. A maioria das vezes ele vem de outros especialistas para a gente. E aí o outro especialista avalia, pede os exames primários e a gente acaba pedindo os exames depois específicos para a região da hipófise. Doutor, depois de detectado já o tumor da hipófise, quais são os tratamentos? Tem dois tipos de tratamento. O tratamento clínico, a depender do hormônio que o tumor produz, por exemplo, o prolactinoma, que é o mais comum, ele vai poder ser tratado com remédio inicialmente. E só a refratariedade ao tratamento com remédio é que vai dar a viabilidade da cirurgia. Existem outros tumores que produzem outros hormônios, por exemplo, produtores de GH, produtores de cortisol, que eles têm uma indicação cirúrgica um pouco mais agressiva. E aqueles que não produzem hormônio, se eles estão comprimindo estruturas adjacentes, aí a indicação é cirúrgica mesmo. E como que é essa cirurgia, doutor? Então, a gente tem dois tipos de cirurgia. Atualmente, a mais utilizada é a via endoscópica, aquela cirurgia que a gente opera pelo nariz e que não deixa cicatriz no paciente. Menos invasiva. Menos invasiva. Essa cirurgia é a que a gente está desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E existe a via aberta, que é aquela que você faz uma craniotomia e você afasta o cérebro e chega na glândula. Esse é para indicações mais específicas, para tumores muito grandes, tumores que crescem muito para a parte superior do encéfalo e tudo mais. Mas hoje a mais utilizada, praticamente 90%, 95% das cirurgias são endoscópicas, pelo nariz. E para o paciente também é uma grande valia isso? Sim, para o paciente é excelente, porque tem uma recuperação mais rápida, não tem um defeito estético e ele não tem grandes sangramentos e tudo mais.
E o pós-operatório para o paciente também é bem melhor, né, doutor? No pós-operatório é muito melhor. Ele pode ir para casa um pouco mais cedo, vai corrigir as alterações hormonais, o endocrinologista, né, a equipe multidisciplinar vai acompanhar junto com o neurocirurgião, mas é bem mais cômodo para ele. Sim. E o mais importante é que é minimamente invasivo esse tipo de cirurgia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.